Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes, num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: Eu estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: Arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nesta manhã de segunda-feira, no Evangelho, Jesus está nos exortando a viver o cristianismo com profundidade, não com superficialidade da nossa parte. E Jesus ele vai falar em 3 momentos importantes para nós. Primeiro, ele fala sobre a importância de evitar escândalo e contra-testemunho. Depois, ele fala da importância de perdoar sempre, inclusive se a mesma pessoa pedir perdão 7 vezes em um único dia. Por fim, Jesus vai falar que a nossa fé precisa ser grande e que a fé pode realizar o impossível. Então, a primeira parte do ensinamento de Jesus é para não escandalizar ninguém. Jesus diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado. E nós precisamos crescer na espiritualidade sacramental, crescer na intimidade com Jesus Eucarístico, para estarmos unidos a Ele, pedindo que as nossas inspirações possam partir de Jesus, que possamos vencer as nossas misérias, as nossas fragilidades, para não escandalizar aqueles que olham para os cristãos e desejam ver a luz de Cristo. Porque o Senhor diz: Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Irmãos e irmãs, que Jesus nos livre do escândalo, do contra-testemunho, que Ele proteja a nossa igreja, que possamos viver o Evangelho, crescer no caminho da graça espiritual que vem da presença de Deus, que vem da nossa oração constante, para testemunhar que vale a pena ser cristão, que somos felizes vivendo o que Jesus ensinou no Evangelho. Em um segundo momento, Jesus fala sobre o perdão que nós devemos dar ao próximo. Queridos irmãos e irmãs, o perdão não vem somente das nossas emoções, é uma decisão. Eu preciso querer perdoar o meu irmão. Vale recordar que o perdão também não é somente decisão humana, é um querer divino. Por isso, muitas vezes, nós precisamos do impulso do Espírito Santo para aprender a perdoar. Jesus nos ensina que todos pecaram e todos necessitam de perdão. Da mesma forma que eu quero o perdão de Deus, eu devo oferecer o perdão também ao próximo. Vamos pedir a graça de que o Senhor possa nos perdoar, nos reconciliar e fazer com que a igreja seja a casa da reconciliação, a casa da misericórdia, a casa do perdão. Irmãos e irmãs, ouvindo esses 2 primeiros ensinamentos, os discípulos clamam a Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé, porque eles sabem que é difícil perdoar. E Jesus nos ensina que nós devemos não somente perdoar, mas até amar os inimigos. Queridos irmãos e irmãs, que o Senhor nos dê um coração manso e humilde,
e que ele possa aumentar a nossa fé. O perdão, além de ser uma decisão, um impulso do Espírito Santo, porque é ele que pode perdoar a todos e nos conduz a esse gesto também de reconciliação. O perdão é uma obra de fé, porque a nossa fé, se não tiver obras de reconciliação, de perdão, ela pode ser uma fé morta. Que o Senhor nos dê uma fé viva, capaz de amar, de servir e de perdoar o irmão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.